A segunda série do Disney Plus já está disponível, inclusive eu já assisti e é tão ruim assim, é muito bom. Exatamente isso que eu vou comentar nesse vídeo. Então vamos lá que aconteceu bastante coisa no episódio. Bom, essa primeira parte vai ser sem spoilers, então caso você não tenha assistido o episódio, pode ficar tranquilo. Então vamos a uma pergunta principal, né? O Falcão e Soldado Invernal é ruim? Muita gente, eu tenho certeza que muita gente na internet vai falar sim, com certeza, mas não é. E eu vou falar por que eu acho que não é. Muita gente vai comparar ele com WandaVision. Vai comparar com WandaVision, mas não dá para comparar por duas coisas. A primeira, tá no primeiro episódio, né? Tá no primeiro episódio, não dá para saber como é que vai ser a série, que rumo a série vai tomar, o que vai acontecer. Então não dá para saber. Inclusive o primeiro episódio de WandaVision, convenhamos que foi muito chato, né? A gente estava esperando um episódio já com muita luta da Wanda, mas foi um episódio meio chato. E é a mesma coisa com o Falcão. Foi um episódio um pouco chato, mas mesmo assim foi um episódio bom. E a segunda coisa é que são pegadas diferentes. É igual você comparar Doutor Estranho com Capitão América 2. WandaVision foi uma pegada mais de Doutor Estranho, mais de magia. E o Falcão vai ser uma pegada mais de Capitão América. Não vai ser nada a ver com magia nem nada do tipo. Então são pegadas diferentes. Inclusive Doutor Estranho e Capitão América Soldado Invernal são dois filmes ótimos. E não é porque um é bom que o outro vai ser ruim. São pegadas diferentes e também vão ser públicos diferentes. Isso eu não tiro mérito nem de um nem de outro. Agora vamos falar um pouco do episódio. Então a partir de agora vão haver spoilers, tá? Então caso você não tenha assistido o episódio, vá assistir. Ou caso você não tenha assistido e não tenha medo de spoilers, pode continuar. Então eu vou comentar primeiro as partes que me agradaram do episódio e algumas que deixaram a desejar. As partes que me agradaram foram tanto a primeira batalha, na verdade o episódio começa com uma batalha que é o que a série promete, né? Várias cenas de ação e a integração do Buck, né? Eu acho muito engraçado um velho de 106 anos num corpo de 30. É muito engraçado ver ele chamando a moça e querendo jogar bingo. É muito interessante ver isso. E a cena de ação não dá pra falar nada, né? É Marvel. CGI impecável, as cenas são muito boas. Então não tem muito o que reclamar das cenas de ação, mesmo que eu tenha achado que tenham sido poucas, né? Acho que foi só uma ou duas, um pouco só de cena de ação, mas mesmo assim não piorou o episódio de maneira alguma. Outra cena que me agradou muito foi a cena do funeral do Capitão América, né? E o Sam, ele foi nesse lugar, deu um discurso muito bonito. Inclusive falou uma frase muito legal, né? De que o símbolo não é o símbolo sem alguém que o carregue. Acho que foi alguma coisa assim. E realmente é verdade. O escudo do Capitão América que ele estava falando não é nada sem o Capitão América. Inclusive ele deixa o escudo lá, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, porque no trailer é mostrado o Sam treinando com o escudo, mas ele deixa o escudo lá como recordação, como ele deixa no Museu do Capitão América. E falando em escudo e em Capitão América, já vou falar do final do episódio. No final do episódio mostra o agente americano, se eu não me engano, esse é o nome dele, e ele com o escudo do Capitão América. E o que eu posso pensar sobre isso? Eu posso pensar que com certeza vão haver lutas entre o Falcão e o Soldado Invernal e o agente americano, provavelmente. Por quê? Porque se o Sam ele estava treinando com o escudo e o Bucky também, e o agente americano tá com o escudo, eu acho muito difícil que o agente americano desse esse escudo para eles. Sabe? Ah, toma aí, pega aí de presente. Acho difícil porque ele quer ser famoso, né? Ele quer ter a imagem dele e sem o escudo ele vai acabar nem sendo Capitão América nem nada. Então, provavelmente vão haver lutas, vão haver brigas com o governo, provavelmente, porque o Falcão entregou o escudo para ficar no museu, ele não entregou para eles criarem outro Capitão América. Então, vai ter muita briga, talvez algo parecido com Guerra Civil, né? Heróis fugindo e heróis se escondendo, então a série promete muitas coisas legais e muitas cenas legais. Bom, agora alguns pontos que não me agradaram muito, né? Alguns pontos que não foram muito legais. O desenvolvimento do Sam não foi muito bacana. Ele foi bom, mas eu achei meio chato. A verdade é que foi mais enrolação do que ação. A verdade é essa. O episódio foi meio lento, mas é normal. Como eu disse, é o primeiro episódio, então realmente não vão haver muitas cenas de ação. É possível que no episódio 3 ou 4, ou até mesmo no 2 já comece essa ação. Mas o episódio foi mais para introduzir os dois.
né? Mostrar como é que o Falcão tava depois do blip, porque para quem não sabe, ele foi desintegrado quando o Thanos estalou os dedos. E também para mostrar como é que tá o Bucky, depois de deixar de ser o Soldado Invernal e começar a ser Bucky Barnes novamente. Então foi legal o episódio, foi legal ver como eles estão, como a sociedade tá também, porque nós temos as situações da irmã do Sam e de outras pessoas. Então foi legal, o episódio foi muito bom para analisar como é que tá o lugar, como é que tá a sociedade, como é que os dois estão. Foi meio que uma introdução mesmo, e por isso que eu acho que o episódio foi bom, porque ele cumpriu o que ele deveria fazer, que é introduzir os dois personagens no mundo, né? Na verdade, não introduzir, mas sim mostrar como é que eles estão. E o episódio foi basicamente isso. Foi um episódio bom para mostrar como é que eles estão. Inclusive mostra que eles não vão conseguir ficar na sociedade. Essa é a verdade. Inclusive o Bucky tenta, mas daí já traz alguma coisa do passado. Tenta, daí ele já tenta agir como herói. Então eles não vão conseguir. E alguns pontos importantes também são aquela cena em que aquele agente infiltrado ele tá junto com os apátridas e o cara dá um chute nele e ele sai voando, que mostra que o cara é bem forte. A força dele é sobre-humana, não tem nem como dizer que o cara é muito forte, porque ninguém lança um ser humano a 5 metros de distância com um chute. Então ele tem uma força, inclusive o Falcão ele fala que na verdade, o agente infiltrado ele pergunta pro Falcão se ele acha que ele é um deles. Agora eu te pergunto, ele é um deles o quê? Talvez seja um alguém com habilidades especiais, provavelmente alguém com habilidades especiais. Mas será que ele é um mutante? Será que ele é um novo Capitão América? Um soldado com o soro do super soldado? Então isso deixou um pouco de mistério no ar. Inclusive o próprio diretor, se eu não me engano, alguém falou que nessa série nós vamos criar mais teorias do que no próprio WandaVision. Então a série promete. O episódio foi bom, o episódio introduziu da maneira correta os dois, mostrou um pouco da vida deles sem o traje de super-herói. Então o episódio foi bom, eu não tenho muito do que reclamar, porque o episódio foi muito bom. Então esse foi o vídeo. Eu gostei bastante, eu acho que a série tá começando de uma maneira interessante. Tá começando bem, tá começando aos poucos, né? Como eu disse, é o primeiro episódio, a série tá se estruturando ainda. Tá criando a estrutura e depois eles vão começar a dar um tchan na série. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido, valeu!